Olá, comunidade Paz e Bem da Pós-TV 247, eu sou Carla Pavão e a professora Ângela está aqui com a gente, membro do Sejus, mais uma vez, a Ângela Moraes, e nós continuamos o estudo da Revista Espírita de 1859, no mês de agosto. No dia de hoje, nós vamos falar sobre as palestras de Além-Túmulo, que era uma seção da Revista Espírita, especificamente sobre um diálogo entre Voltaire e Frederico. Tudo bem, Ângela? Tudo bem, Carla. Bastante interessante. A Revista Espírita é muito interessante, né, Carla? Porque as pessoas às vezes ficam só nos livros mais famosos, os 5 livros, né, publicados por Allan Kardec, mas a Revista Espírita fala desse cotidiano, né, nesse dia a dia das sessões lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que acrescenta muito na nossa compreensão de como é que foi o desenvolvimento do espiritismo, né, dessa doutrina aí codificada por Allan Kardec. E nesse agosto aí de 1859, nós temos um diálogo que ele menciona aí, Voltaire e Frederico, né? Voltaire, eu acho que é de conhecimento de todos, né? Foi um grande iluminista, e o Frederico, ele é um espírito, ele só apresenta como Frederico, mas a gente deduz que ele foi um monarca europeu, e eu tentei buscar a história dele, me parece que ele foi um pouco contemporâneo a Voltaire, talvez por isso esses dois espíritos, né, apareceram ali numa mesma reunião, e ele foi um monarca lá da Prússia. Então, se nós estivermos certos, né, é esse espírito, né, o espírito de um filósofo e o espírito de um monarca que estavam ali presentes, evocados por Allan Kardec. Muito bem, para a gente entender um pouco sobre o que Voltaire fala nessa evocação, é legal a gente saber um pouquinho, né, da história dele, e que eu achei bastante interessante, porque para quem lê a Revista Espírita, a gente vê ali um Voltaire assim, meio cabisbaixo, um Voltaire um pouco arrependido. Aí eu falei assim, gente, mas por que esse espírito, né, que foi um grande iluminista, né, que foi um grande crítico da própria igreja, né, crítico da aristocracia, se apresenta dessa forma, né? Por que ele não dá grandes lições filosóficas ali? E aí, pesquisando, Carla, a gente vê que ele de fato, ele era muito ácido nas suas críticas. Ele vai assim, se posicionar muito em relação, né, negativamente em relação aos dogmas da igreja. Só que no final da vida dele, há uma carta que um catedrático lá da França, chamado Carlos Valverde, recupera, e nessa carta ele mostra uma mudança de comportamento do Voltaire em relação à fé cristã. Nessa carta, Voltaire teria dito que ele, bem no leito de morte, e ele morre bastante idoso, se não me engano, com 80 anos, que ele fala da seguinte maneira: tenho escandalizado a igreja, peço perdão a Deus e a ela. Isso está nos registros históricos, e aí talvez por isso a gente entende um pouco essa manifestação desse espírito durante a sessão, né, de 18 de março de 1859. Então, lá, Voltaire, esse espírito chamado Voltaire, ele se diz arrependido, afirma ter sido bastante orgulhoso e que ele reconhecia que negava a Deus por orgulho. Ele não negava a Deus assim por uma questão de apenas reflexão filosófica, né? Por haver outras explicações mais lógicas para a origem das coisas, etc. Mas por orgulho mesmo, por uma tentativa de refutar a Igreja Católica. Isso, gente, é compreensível, porque o que é o iluminismo, né? O que é esse movimento histórico pela qual a França passou? Era um movimento para tentar recuperar a autonomia do sujeito, né? Independente das algemas ali da igreja. Nós sabemos, né, que a Igreja Católica, nesse período, recém-saída ali da Idade Média, ainda era bastante contundente em relação aos seus dogmas, oprimia muitas pessoas, perseguia muitas pessoas que não concordavam, né, com esses dogmas. Então, seria compreensível que os intelectuais que estavam ali naquele iluminismo se voltassem, né, de igual forma
contra essa investida, né, da Igreja Católica. Mas, enfim, como eles às vezes generalizavam demais, e aí há uma confusão entre a religiosidade e a religião em si, do ponto de vista institucional, e às vezes não se faz muito essa diferença, então o Voltaire ele vai fazer assim, um senão em relação à sua postura aqui nessa sessão, tá? Evocada por Kardec. Muito bem. Nessa sessão aparece, então, o Frederico, que seria esse monarca, e esse Frederico também se mostra, eu acho que talvez por defrontar-se com uma realidade um pouco diferente lá no mundo espiritual, ele vai assim mostrar um sentimento de arrependimento também em relação àquilo que foi feito, em relação ao que ele pensava, o que ele sentia quando encarnado. E solicitava, inclusive, a Voltaire que fosse seu guia, inclusive para planejar uma próxima encarnação aí, né? Talvez assim, pela própria figura de um filósofo, esse Frederico via, né, em Voltaire essa possibilidade, né, de alguém que um pouco mais de entendimento pudesse assisti-lo numa mudança, né, num processo de mudança que ele estava ali pronto, né, para passar por ele. Nessa sessão também, quem estava presente ali na sessão pergunta para esse monarca, o Frederico, o que ele achava do espiritismo, né? E ele falava assim que são pessoas, os espíritas, eles eram pessoas mais sábias do que ele, porque, assim, é lógico, dão explicações mais lógicas, né, mais palpáveis, mais realistas do que vem a ser o mundo espiritual, diferente das outras teses teológicas que até então a Europa, né, estava acostumada a aceitar. Então, ele falava, né, que então são pessoas mais sábias, que compreendem melhor essa realidade, mas eu achei legal isso aqui, porque os espíritos, eles também se mostram como eles são. Ele falou para não evocá-lo muito, não, porque ele se considerava antipático. Eu achei essa afirmação aqui bastante interessante. Ninguém que desencarna vira santo, né, Carla? Então, não é porque está no mundo espiritual que o espírito deixou de ser né, a sua essência. E aí, como ele achava, ele era antipático, ele era, às vezes, preconceituoso, também o monarca é muito difícil, né, naquela época, você não desenvolver esse tipo de sentimento. Mas, enfim, aí essa sessão acaba e uma nova evocação de Voltaire é feita no dia 28 de março. Então, assim, você vê que ele se manifesta assim, poucos dias depois, novamente. E perguntam para Voltaire o que ele pensa lá do Frederico. Que ele havia, né, conversado com esse Frederico ali, os dois espíritos, nessa mesma sessão. E o Voltaire afirma, né, que o Frederico ele era um espírito que raciocinava muito bem, mas que ele desprezava muitas pessoas. Então, tinha esse porém, esse orgulho aí que ele ainda precisava trabalhar. Mas que ele mesmo, Voltaire, também estava se esforçando para vencer esse orgulho, né, para praticar o bem, vencer esses preconceitos. Então, quem te vê nessas duas sessões aqui é um depoimento de duas pessoas, uma na área da filosofia, outra na área do poder, da política, que se dizem arrependidos e que percebem, né, que o orgulho os atrapalha muito e que o orgulho não tem muita razão de ser. Já lá no mundo espiritual, em que a visão sobre a vida é muito diferente, né, certamente. Mas aí nós temos uma terceira e última sessão, em que foi pedido anteriormente a Voltaire que ele viesse para fazer uma grande dissertação sobre o Cristo. Ele volta, mas não faz essa grande dissertação, essa grande tese filosófica, né? Mas aí ele mostra mais uma vez, né, essa tentativa de se reconciliar com Deus, né? De se reconciliar talvez com Jesus. E aqui tem algumas frases, né, que eu vou ler do jeito que está lá para a gente poder observar isso. Então, diz Voltaire, desejando atacar os defeitos e os vícios em que tombava a religião, sustentei uma tese que hoje me condena a refutá-la. Ataquei muitas coisas puras e santas. Né? Ou seja, é aquela crítica que ela é válida em qualquer sentido, né, da vida humana,
mas que quando você coloca tudo dentro do mesmo balaio, a gente pode, de fato, cometer injustiças, a gente pode se enganar, que é aquilo que eu falei no início. Às vezes a gente confunde religião com religiosidade, religião com espiritualidade. A religião, enquanto instituição, que persegue, né, que tenta estabelecer dogmas, que não incentiva o livre pensar das pessoas, essa, de fato, a gente não pode querer concordar com esse tipo, né, de atitude, porque isso, ao invés de libertar, vai escravizar o espírito humano. Mas também a gente não pode dizer que tudo que está dentro da religião, né, ou seja, o próprio sentimento de religiosidade, essa vontade da gente se conectar com a essência divina que há em nós, de perceber, né, o mundo espiritual, enfim, isso deve e pode, né, ser valorizado e nem sempre merece a crítica que às vezes a ciência faz, que às vezes a filosofia faz. Então, Voltaire, ele reconhece que fez julgamentos apressados e colocou, como se diz, todo mundo dentro do mesmo balaio, né? Quem presta, quem não presta, quem é bom, quem não é, quem faz da religião, né, um grande instrumento de libertação ou quem vai escravizar mentes. Enfim, né, o que a gente vai aprender com essa manifestação registrada ali na Revista Espírita é que a gente deve evitar, né, esses julgamentos apressados, evitar julgamentos generalizados, porque nem todos que vão falar em nome da religião são perversos, são preconceituosos, são dogmáticos. E o contrário também, nós espíritas não devemos também achar que todo mundo que está na filosofia, que está, né, na ciência, são pessoas que não prestam porque simplesmente não aderem às ideias espíritas. Isso também não é verdadeiro e a gente tem que começar a ter uma mente um pouco mais aberta para as possibilidades. A crítica ela é sempre bem-vinda, mas ela deve ser bastante localizada, bastante contextualizada, porque senão a gente também pode fazer o que esses dois fizeram aqui, né? E depois se arrepender de ter, às vezes, boicotado, né? Ideias que eram boas, né? Pessoas que que tinham essa boa fé que Kardec fala, mas que, às vezes, nesse momento de revolução, de transformação dos paradigmas, a gente tende a ser um pouco mais ácido, né? E a misturar um pouco mais as coisas. Foi isso, Carla. Legal, equilíbrio faz bem, né? Embora tem essa diversidade espiritual, como tem a diversidade humana, a diversidade emocional, então tem espaço para todo mundo aí para estar divulgando as ideias e cada um se sintonizar com aquilo que faz bem e que deixa mais calmo, mais equilibrado e mais confiante e esperançoso, né, Ângela? Exatamente. E assim, com relação ao conhecimento, cada área tem a sua forma de lidar com o conhecimento, de produzir com o conhecimento, né? Nenhuma é melhor que a outra, mas elas se adequam a determinados tipos de investigação e produção de saber. Então, a religião tem a sua forma e ela pode produzir, de fato, verdades, não é só dentro da ciência, né, que a gente vê isso, mas também a gente não pode achar, né, que a ciência não teria o direito, né, de adentrar o campo também da religião. Enfim, né, a gente tem que ler de tudo, né, se aperfeiçoar em todas essas possibilidades de aperfeiçoamento do conhecimento, porque é isso que faz o espírito progredir, isso que faz a nossa mente, né, sair das limitações que, às vezes, as instituições querem nos colocar. Legal. Então, para vocês que nos viram, muito obrigada, curtam, compartilhem, se inscrevam nos canais, lembrando também que a Ângela faz aqui o Ciência na Religião, uma vez por mês, às terças-feiras, 4h, e nós esperamos por vocês. Obrigada, um beijo grande, Ângela. Até mais.